tudo bem, gente? Bem-vindos a mais uma aula de sábado aqui no canal do Bibliothinking. Eu sou a Lígia Canelas, eu sou bibliotecária, sou arquiteta de informação e UX Writer, e hoje eu vou falar para vocês sobre como ter uma cultura mais colaborativa. Vamos lá? Então, vamos começar a apresentação. Vou aproveitar também para falar para vocês que essa aula é a aula 10 e faz parte de uma playlist de aulas sobre UX, experiência do usuário. E essa playlist está aqui disponível no canal, depois você dá uma olhadinha, tá? E se você quiser, é mais fácil para você receber as notificações dessas aulas que eu posto todo sábado a partir das 2 da tarde, entra aqui no link da descrição para se inscrever nas aulas. Aí você recebe no seu e-mail a notificação, tá? E fica tudo salvo para você bonitinho. Você também pode participar do grupo do WhatsApp, o link vai estar nesse e-mail, para você também receber diretamente no seu celular o lembrete que a aula já saiu. Também te convido a seguir o nosso canal no Instagram. A gente tem um canal @biblio_thinking, bibliothinking, né? Para postagem de vários conteúdos importantes sobre esse tema, né? De user experience para bibliotecários, profissionais da informação. Então eu ajudo profissionais com a gestão de conteúdo e de informação em projetos e processos centrados no usuário. Nesse Instagram a gente sempre coloca vários conteúdos super bacanas durante a semana que tem total relação com o tema das aulas semanais. Então é importante, né, que vocês acompanhem esses conteúdos, os avisos também, comunicados, sorteios, eventos. Então é bem bacana que você acompanhe por lá, tá joia? Feitos os convites, já me apresentei, então vamos para o tema de hoje. Como ter uma cultura mais colaborativa na sua equipe, né? E aí hoje esse tema ele vai trazer muito inicialmente sobre como começar uma cultura colaborativa, e eu até aconselho lá na frente, né, que a gente pense primeiro na nossa equipe, antes de pensar em inserir uma cultura colaborativa numa empresa, né, em toda a organização, todos os setores envolvidos. Por quê? Se você, né, que é gestor ou está interessado em levar essa ideia para sua equipe de alguma forma, se você não souber ser colaborativo de verdade, não vai adiantar você tentar, né, fazer um projeto muito grande. Então, se você entender de fato o que é ser colaborativo, vai ser mais fácil para você errar, praticar primeiro, entender de fato como é, o que precisa ser feito, os desafios que você vai enfrentar, e aí depois você tentar crescer esse projeto e englobar mais setores, envolver mais pessoas, tá joia? Antes da gente entrar no tema, vamos revisar, como eu sempre faço, o que a gente aprendeu na aula anterior, que foi a aula 9. Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês, tá? Na aula anterior eu falei sobre o que é Design Thinking, né, que é uma abordagem de pensamento, uma abordagem que a gente usa em processos de design para a gente criar coisas, solucionar problemas, ou descobrir novas formas de se fazer alguma coisa. E ele é um processo de design, portanto ele traz uma série de práticas colaborativas. Por isso, hoje, achei super importante que a gente fale sobre o que é essa tal de cultura colaborativa, né? Afinal de contas, não dá para implementar Design Thinking ou trazer algumas ferramentas colaborativas que eu já ensinei para vocês aqui no canal, se não há um ambiente preparado para isso, se as pessoas não entendem como é a atitude colaborativa. Bom, então eu ensinei o que é o Design Thinking, como usar, e se as bibliotecas podem ou não usar o Design Thinking. Mas hoje vocês vão entender como que a gente tem que preparar, né, o ambiente e a equipe para poder aplicar de fato todas essas ferramentas bacanas que eu tenho trazido aqui. Então hoje, o que eu vou passar para vocês? Como identificar a falta de colaboratividade, o que é a cultura colaborativa, quais os desafios ao implementar uma nova cultura nessa equipe, e os 7 passos, né, para iniciar uma cultura colaborativa. Não tem fórmula mágica, tá, gente? Eu só separei aqui, para quem vai iniciar, tá, os 7 passos que eu acho que são os mais essenciais e importantes para quem vai começar a aplicar, tentar praticar, né, uma cultura colaborativa. Então eu separei aqui os 7 passos que eu julgo bem fundamentais e importantes, tá? Mas não é uma fórmula mágica. Depois eu vou ensinar, né, vou falar um pouquinho o que é o onboarding, que é uma forma de você começar a inserir e começar a pensar, né, numa forma de introduzir esse tema e todo mundo nesse tema da cultura colaborativa. E aí eu prometo que eu vou ter mais uma aula, que aí vai ser só sobre onboarding, porque realmente tem bastante conteúdo sobre isso. Claro, tem o número 6 aqui, que são os conteúdos extras que vocês adoram, lá no nosso canal do Trello.
Aqui na descrição tem o link do nosso canal do Trello, que é uma plataforma onde eu coloco todos os conteúdos complementares de cada aula. Vídeos, artigos, dicas de livros. Então é bem bacana você depois conferir, tá bom? Então, vamos começar. Primeira coisa, gente, como é que identifica a falta de colaboratividade na sua empresa, né? Você começa a perceber, e na própria equipe da qual você faz parte. Geralmente começa com a percepção de que tem alguma coisa errada que não tá certa. Você começa a notar uma coisa engessada, probleminhas aqui, probleminhas ali, uma coisa parece que não tá encaixando com a outra, e aí você começa a sentir que talvez algumas pessoas não estão adaptadas àquilo, não estão... a coisa toda não tá fluindo. E aí você não sabe identificar exatamente o que é, tá? Pode ser que não, pode ser que você adore trabalhar numa cultura diferente da cultura colaborativa e que você tenha esse perfil, e tudo bem, tá? Porque eu não estou dizendo que uma cultura é melhor que a outra, ok? Mas vamos lá, como identificar? Eu vou dar uma série de pistas aqui, que geralmente é o que se a gente fosse fazer aquele teste de revista, né, para identificar tem uma cultura colaborativa ou não, a gente faria esse teste e pontuaria mais ou menos para identificar se ela existe lá nessa empresa, nessa equipe, ou não existe. Brincadeira, gente, não é tão simples assim, mas tem pistas importantes. Vamos passar por elas. Geralmente, uma cultura não colaborativa, tá? Ela tem informações escondidas. Todas as informações sobre como fazer as coisas, vamos dizer assim, os manuais, os tutoriais, né? Não existem, né? Tá tudo assim, espalhado em vários arquivos no computador das pessoas, não tá compartilhado, e tá na cabeça das pessoas. Tipo, o Zé sabe fazer isso aí, chama ele que ele sabe. E se o dia que o Zé falta, ninguém sabe fazer, né? E o Zé não conta pra ninguém, porque ele tem medo de compartilhar, né? Ele tem medo de perder o emprego, se alguém aprender a fazer o que ele faz, não precisa mais dele, então ele é um objeto que pode ser tirado ali, porque ele se enxerga dessa forma, talvez porque a empresa faça com que ele se sinta dessa forma, como um objeto, um recurso que pode ser substituído. Então, a forma dele deter esse poder de manter o emprego dele é reter informações, né? Isso vem já de uma cultura muito antiga, onde era necessário mesmo você guardar as informações e não compartilhar, né? Mas a cultura foi mudando, tá, gente? Nossa sociedade mudou e entendeu que o compartilhamento de informações era meio que essencial, né? Uma cultura mais colaborativa era essencial para a sobrevivência das empresas. E aí um dia, prometo, trago uma resenha de um livro maravilhoso aqui sobre isso, para a gente entender melhor da onde veio, né, essa história desse medo de compartilhar coisas, e de onde veio essa cultura do compartilhamento que a gente já vive há algum tempo, né? Então, o que isso acaba gerando? Uma competição meio tóxica, né? Porque aquele que tem o poder ali da informação é o único que sabe, né? Então, como se ele fosse um grande guru, mas ele não compartilha, e isso acaba gerando uma série de problemas, né? O que acontece é que há dificuldade para encontrar rapidamente as informações, então ele mesmo talvez não tenha um sistema muito bom, ele tem muita informação guardada, ele acaba gerando um retrabalho para a equipe, porque a equipe, quando precisa de alguma coisa, precisa correr atrás, ou precisa ela mesma criar esse documento, essa informação, essa boa prática, porque ela não sabe quem tem isso, se alguém aqui sabe fazer, né? Também há a perda de informações, porque o colaborador, quando sai de férias, ou ele se desliga da empresa, né, vai para uma oportunidade melhor, ele acaba levando com ele todas essas informações, a empresa perde com isso, a equipe toda fica bastante defasada e acaba gerando mais retrabalho, porque tem que refazer várias coisas do zero, né? Então, geralmente, essas são as piores dificuldades quando as informações ficam escondidas. Outra coisa que os funcionários, né, os colaboradores, costumam reclamar em culturas não colaborativas é da falta de comunicação. Aliás, esse é um dos fatores que, segundo uma pesquisa que eu estava lendo, é um dos fatores que mais gera o turnover, né, o desligamento dos funcionários. Eles saem de uma empresa porque eles apontam alguns problemas que eles enxergaram lá. Um desses, que é muito apontado, é a falta de comunicação. E aí o que acontece? Geralmente essa falta de comunicação se reflete da seguinte forma: a equipe geralmente tem medo de expor a opinião em reuniões, ela tem medo de perguntar, né, de ser julgada, porque existe ali uma cultura de julgamento muito forte, de
sentir que não adianta dar ideias também, porque tem um direcionamento muito claro e rígido de alguém que já aponta o caminho e não pergunta muito a opinião das pessoas, só vai delegando as tarefas, né? É um ambiente geralmente despreparado para divergências. Vou escrever errado aqui, despreparados, mas é despreparados para divergências. Ou seja, não há um ambiente para que as pessoas possam discordar com o objetivo de somar ideias, de fazer perguntas inteligentes, provocar, né, fazer ali uma série de chuva de ideias, enfim, discordando com o objetivo, na verdade, de depois chegar num ponto em comum. Né? Então é uma divergência para depois chegar numa convergência. Não há uma exploração de ideias e argumentos em que as pessoas se sintam livres para colocar a visão delas. E há geralmente também a falta de empatia, né? Porque quando há medo de expor a opinião ou de fazer uma pergunta, significa que existe uma cultura de julgamento, de crítica muito severa, de dar risadinha do comentário do outro, de desmerecer o outro, de desrespeitar a opinião do outro, né? E esse julgamento que pode ser meio que oculto ali, mas você percebe pelo olhar, pela indiferença, né? Enquanto um tá falando, o outro tá no celular, ou tá olhando para você, mas não tá considerando e escutando ativamente o que você está falando, né? Então isso é uma falta de empatia muito comum nesse tipo de cultura. Consequentemente, você tem também colaboradores pouco engajados. Eles fazem o que tem que fazer ali, que foi direcionado a eles, mas eles não participam ativamente das ideias, da construção das coisas. Eles fazem operacionalmente aquilo que é passado a eles e não necessariamente se engajam, né? Então eles se sentem muito facilmente substituídos, substituíveis, né? O que tem relação com deter o poder de informação que eu falei no outro tópico. Outra coisa é esconder os erros, tá? A cultura não colaborativa, geralmente, tá? Não tô dizendo que toda cultura que não é colaborativa traz tudo isso, tá, gente? Mas isso são pistas que geralmente a gente encontra. Mas todo projeto, ele tem partes que vão dar certo, tem coisas que foram um sucesso e tem coisas que foram um tiro no próprio pé, ou coisas que poderiam ter sido bem melhores. E sempre tem coisas para ajustar, melhorar, até porque tudo muda muito rápido, as pessoas, as necessidades dos usuários, clientes mudam, então o projeto às vezes começa de um jeito, mas já no final da entrega, ainda mais quando é um projeto bem longo, né, já no final da entrega já mudou algumas coisas. Então o que acontece? Geralmente quando há os erros são escondidos. Ninguém gosta de falar dos erros, as pessoas têm vergonha dos erros, porque elas entendem que o certo é a perfeição, o perfeccionismo. Então acabam tendo uma cultura de punir o erro, de evitar o erro a todo custo, de planejar, planejar, planejar e tentar prever futuro, prever todas as formas para você não fazer nenhuma besteira. Só que muitas vezes existem coisas que você pode errar e outras que você não deveria errar. Né? Por exemplo, você não pode chegar numa reunião e desrespeitar o teu colega, ou ser racista, ou passar a perna, roubar um crédito de um projeto do seu amigo, enfim, isso é um erro erradíssimo que você não deve cometer. Mas enquanto você está num processo de criação, quando você dá uma ideia que não é tão legal, e aí você testa e vê que não deu certo, esse é um erro produtivo, é um erro importante, que te traz novos insights. Esse erro é bom. Mas geralmente a cultura colaborativa não trabalha com essa cultura dos 3 pilares do design, que trabalha a empatia, a experimentação que permite o erro, e a tomada de insights e a reavaliação, né? E não trabalha com colaboratividade, né? Então o que acontece? Também as ideias que começam a ser jogadas, enfim, elas não são bem-vindas. Já há um julgamento prévio, assim, não, essa ideia não tem nada a ver. Ninguém fez pesquisa, ninguém tentou, ninguém prototipou, nem testou nada, e já descarta logo as ideias, né? Numa necessidade de já tentar acertar logo de cara no início. Então, para quem quiser, depois eu vou deixar um outro vídeo aqui que vai falar um pouquinho sobre isso. É impossível, né, você iniciar um projeto acertando tudo, mas tem uma forma de você reunir as informações para começar de um jeito mais propício, né, considerando os erros como tomadas de insights. E aí o que acontece? Não é documentado também o que foi, o que aconteceu de errado, que poderia ter sido melhor,
né? Como uma espécie de lição aprendida ou uma retrospectiva do projeto. Colocando abertamente, conversando sobre os erros cometidos para que a empresa, a equipe aprenda com aquilo, né? E possa usar isso no futuro para outras coisas. Melhorar, evoluir, certo? E outra coisa também, né, gente? Às vezes uma ideia que parece meio torta, principalmente quando você tem uma prática de design thinking, no momento em que tem uma chuva de ideias ali, algumas ideias que parecem tortas, elas são aquelas que geram insights que serão muito poderosos para uma solução mais efetiva no fim, né? Então, se você não permite que essas ideias venham, você limita muito a quantidade de opções e de possibilidades de você chegar numa solução mais adequada. Uma cabeça, ela pensa de uma forma. Várias cabeças juntas vão ter vários pontos de vista, vão pensar em várias coisas importantes, vão ter várias ideias diferentes que podem se encaixar para fazer, uma melhorando a ideia do outro, para fazer algo dar certo no fim. Mas geralmente a cultura colaborativa ela já vem com uma ideia pronta e uma definição, né? Aquilo é feito entre poucas pessoas e a quem bota a mão na massa mesmo só repete aquilo que foi passado, delegado. Também há, então, como já o que eu estou falando já tem a ver com isso agora, que é um direcionamento e uma hierarquia muito rígida, né? Então, geralmente a gente escuta isso nas pesquisas do usuário. Eu faço o que o chefe manda, eu sigo ordens, veio essa orientação para mim, eu tenho que seguir. Geralmente a pessoa nem tem contato com quem emitiu essa ordem, essa orientação. Essa orientação vem de lugares assim tão acima de você que você nem sabe de onde veio isso, mas você sabe que tem que seguir. Mesmo percebendo que não está funcionando, que não está certo. E aí tem uma cadeia de comando muito bem estabelecida e rígida, e é aquela questão de cada um ali tem um gerente, eu só posso falar com essa pessoa, não posso falar com mais ninguém, né? Cada um no seu quadrado. E também uma outra sensação que existe, parece que ninguém se importa muito, né? Então você escuta muitas pessoas falando, eu não ganho pra isso, pra que eu vou fazer mais? Por que eu vou me matar de dar ideias? No fim o outro leva o crédito, né? Porque o projeto aparece com o nome do gestor, ou do, sei lá, do diretor, né? Ninguém usa as ideias que eu dou mesmo, né? Ou, cadê a sexta-feira? Né? Eu não tô tão engajada assim pra amar o meu trabalho. Eu faço pra ganhar o meu. E fico esperando um outro momento de eu me sentir realizado, sei lá. Porque talvez esse trabalho, com pouco engajamento, não seja tão realizador. Mas são pistas aqui que eu tô jogando, tá, gente? Nada, como eu disse, eu não tô escrevendo na pedra. Afinal, então, percebemos que tem coisas erradas que não estavam certas, né, por meio dessas pistas. Mas o que seria, então, uma cultura colaborativa de verdade? Uma cultura colaborativa é uma cultura que trabalha com uma gestão mais horizontal. Lembra que eu falei que a gente às vezes recebe ordens que a gente não sabe de onde veio e a gente não pode nem argumentar, né? Porque ela só vem e a gente tem que fazer. Mas uma gestão horizontal, ela não tem essa hierarquia tão rígida, né? Claro que tem um gerente, um líder, tem alguém que está acima ali, acima, né? Com algumas responsabilidades de gerenciar algumas pessoas que são responsabilidade dela, mas isso não torna a coisa tão distante a ponto de serem pessoas que você não consegue ter acesso, inacessíveis, né? O que acontece? A gestão horizontal acaba reduzindo burocracias, ela simplifica processos, né? Ela aproxima mais as pessoas e geralmente você tem grupos a empresa tem menos gerentes, né? E tem uma hierarquia um pouco mais flexibilizada, como eu disse, a hierarquia ela não some completamente, ainda tem um cargo de líder, um cargo de gestor e tal, mas você percebe que não é rígido, né? E tem menos gerentes. E o que acontece? O colaborador ele acaba tendo mais autonomia de tomada de decisão, por isso não precisa tantos gerentes, né? Você tem mais pessoas tomando decisão em conjunto, chegando a pontos em comum positivos e tomando essas decisões para seguir com o projeto. E o resultado desse tipo de cultura, geralmente, quando ela é aplicada da forma mais efetiva, tem maior produtividade, tá? Porque sem burocracia e com algo mais flexível, você tem maior ganho de tempo, né? Você descomplica um monte de coisas e geralmente tem maior produtividade. Você tem maior engajamento, porque as pessoas com maior poder de tomada de decisão se sentem mais confiantes. Poxa, existe uma confiança depositada no que eu faço. Eu posso chegar aqui e fazer, né? E claro, eu vou conversar com todo mundo, nós vamos decidir juntos fazer ou não.
cada um vai estar acompanhando o trabalho do outro, então essa autonomia melhora o clima organizacional também. Acaba gerando mais sucesso quando você chega a produzir, né, criar, enfim, um serviço, um produto, ou realizar seu trabalho, você tem mais sucesso naquilo, porque todos os fatores estão contribuindo, né, para que todo mundo se engaje, participe, produza mais, o resultado acaba sendo melhor, você tem mais visibilidade para esse trabalho que está sendo realizado, porque todo mundo está vendo, né? Então, eu não tenho assim um trabalho que o meu gestor do gestor nunca vê, nunca me vê, né? Todo o nosso esforço está sendo visto, né, por mais gente. E quais os desafios de você, então, implementar esse tipo de cultura, né, na sua equipe? Aqui eu usei todos os GIFs do filme Don't Look Up, né, Don't Look Up, que é o Não Olhe para Cima, porque eu acho que a cultura colaborativa e algumas práticas colaborativas, para nós, bibliotecários, arquivistas, profissionais de informação, a gente meio que está vendo assim, todas essas mudanças como um grande meteoro que está cada vez mais próximo, se ele já não se colidiu com o nosso mundo. Mas a gente ainda insiste em não olhar para cima, né? Olha, eu criando polêmica. A gente poderia trazer mais práticas e processos de design para nossa gestão, né, do nosso trabalho, seja lá dentro de uma biblioteca, seja dentro de uma plataforma digital de informação, seja para aplicar gestão de conhecimento numa empresa, enfim, todos esses temas relacionados à gestão de conhecimento e informação, a gente poderia trazer para gerar mais produtividade, mais flexibilidade, menos hierarquia e burocracia, gerar mais visibilidade para o nosso trabalho, para o profissional e acabar valorizando, né, ainda mais todos os locais onde a gente atua, o que inclui as próprias bibliotecas, que também são espaços onde a gente pode aplicar tudo que eu estou ensinando aqui, não só em outros segmentos, né? Então eu achei esse filme uma boa analogia, tá? De que existem aqueles que não querem olhar para cima, porque ainda não conseguiram enxergar mesmo, ou que têm interesses, né? Eu vou falar isso daqui a pouco. Então vamos falar sobre os desafios, né, para implementar uma cultura colaborativa. Toda mudança leva tempo, tá, gente? Então existe um tempo para aprender algo novo, para praticar, para errar, né, para absorver de verdade. Não é só ler alguma coisa ou assistir um vídeo. Né? Quando você for colocar em prática, o aprendizado vai trazer outras questões para você. Então tem um tempo, isso é um desafio, porque a gente tem que controlar nossa ansiedade. Outro desafio, por conta desse tempo, é manter o trabalho que já está funcionando, que é o trabalho legado, né? Você tem que manter todo o funcionamento. Vamos supor que você está mudando a cultura da sua biblioteca, mas o atendimento, o processo de referência, os projetos que já estão andando, tem que continuar. E enquanto você está migrando para a nova cultura, você não pode parar tudo, né? Falar, vamos tirar aqui 30 dias de férias, fechar para a gente fazer tudo que a gente precisa. Isso aí geralmente não é possível. Existe resistência, tá, gente? Às novas ideias, porque às vezes algo que é novo não é bem entendido ainda. Então não tem uma percepção do valor real daquilo. Né? Por isso que é importante, quando a gente vai iniciar, deixar muito claro o valor dessa mudança. E está muito certo, aquele que vai trazer essa ideia, que quer de fato implementar aquilo, né, tem que entender o propósito e o valor daquilo. Se ele mesmo não entender, ele não vai conseguir transmitir esse valor, né, real, esses benefícios para a equipe. E a equipe não vai entender por que ela vai fazer isso, por que ela vai aceitar essas mudanças, né, porque isso vai me gerar mais trabalho. Então, as pessoas também não querem fazer mudanças pelo simples fato de que tá muito bom do jeito que tá para elas. Elas detêm o poder, elas ainda estão, né, de repente imaginando que mudar o tipo de cultura vai ser ruim para elas, né? Às vezes as pessoas não estão pensando muito bem no todo, na empresa, mas elas não querem ter trabalho, querem continuar mantendo tudo como está, têm medo do diferente e acham que aquilo é uma forma delas também manterem o controle. Isso pode acontecer também, tá, gente? Como eu disse, não escrevo nada em pedra. Mas aí, como que a gente faz, né? Então eu separei 7 passos que eu acho que são fundamentais para quem vai iniciar e acho que dá uma boa base. Tem mais coisa para fazer? Tem, tá? Depois eu trago mais, só que não adianta fazer um projeto absurdo. Vamos começar iniciando aos poucos nessa cultura colaborativa. Então é isso mesmo, o primeiro passo.
comece aos poucos, tenha consciência disso, né? Você vai começar com a sua equipe. Antes de envolver outros setores, comece a praticar você com a sua equipe. Você deve ter lá uma equipe de 5 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas. Então, comece entendendo o que é, estudando, errando, avaliando e aprendendo com os erros. De começar a praticar essa cultura colaborativa primeiro entre vocês, para depois vocês tentarem envolver mais pessoas, tá? Porque os primeiros desafios já vão ser complicados. Imagine você envolver bastante gente, né? Por que eu falo isso? Porque geralmente as bibliotecas têm poucas pessoas. A gente tem uma das reclamações mais recorrentes é falta de equipe, né? Isso dados de pesquisa que a gente faz, e eu fiz já com vocês aqui, seguidores do Bibliothinking. O que mais a gente encontra, né? Pessoas que trabalham com arquivos, museus, bibliotecas, unidades de informação de vários tipos, ou setores que lidam com informação dentro de outros segmentos, reclamam muito disso, falta de equipe, né? Então, geralmente somos poucos. Segundo passo, compartilhe as informações. Então, a primeira coisa vai começar a gerar uma visibilidade e um compartilhamento das informações que são importantes para toda a equipe poder trabalhar. Então, o que precisa ser feito primeiro é mapear todas as informações importantes que existem, as boas práticas, né? Entrevistar as pessoas para entender o que cada uma delas faz no seu dia a dia, que informações ela precisa, ela usa, quais ferramentas ela usa, como é o dia a dia dela, documentar as boas práticas que são feitas. Então, cada pessoa da equipe vai gerar uma quantidade de informações muito bacanas, como se fosse uma espécie de processos, manuais, tutoriais e boas práticas do que é feito ali, tá? Então é preciso documentar tudo isso e descobrir também, né? Você vai acabar descobrindo as dificuldades que cada um dos membros está enfrentando, né? Já aproveita e documenta isso também, tá? Já é um momento de pegar esses insights para melhorar depois esses processos e informações que faltam, né, que não estão bem claras. Então aproveite também para pegar esse pedaço aí importante para você depois trabalhar. Documentou, mapeou tudo, descobriu quais são essas informações, boas práticas, ou seja, os conhecimentos que cada um tem, que muitas vezes é aquele conhecimento tácito, é aquele conhecimento que está na cabeça. Eu sei fazer, não sei explicar, e também não está escrito em lugar nenhum. Quando eu me vou, levo todo o meu conhecimento e ninguém mais faz o que eu faço. Esse conhecimento que está aqui dentro, ou salvo no meu computador do meu jeito, é que tem que ser mapeado, colocado de uma forma mais padronizada, que todos possam ter acesso. Então você vai deixar tudo isso num lugar só, né, numa plataforma que tem várias que são gratuitas, não precisa ser nada que vai exigir recursos financeiros, quebra no orçamento, nada disso. São ferramentas gratuitas, tá? Você pode até fazer isso de papel, não precisa ser nem virtual, desde que tudo esteja mapeado e documentado, mas não preso na cabeça de alguém nem em um único computador, de uma forma meio bagunçada, né, que só aquele que criou entende. Não, você vai promover acesso àquilo, vai promover visibilidade e vai deixar aquilo de uma forma que todos consigam usar, pôr em prática, né? Então um funcionário consegue entender o que o outro faz e se ele precisar realizar aquela tarefa, ele vai ser capaz. Aqui é muito próximo do que a gente, de passos iniciais para uma gestão de conhecimento. Sim, quem pensou nisso não está totalmente errado, né? Ele não está errado, tem ali muito mais coisas na gestão do conhecimento, mas aqui a gente está se aproximando um pouco disso, sim. Depois, cuidado nesse mapeamento com informações que realmente forem confidenciais. Você não precisa compartilhar senha, né? Ou informações que realmente não devem ser compartilhadas. Algumas informações referentes a dados de funcionário, dados financeiros, algumas informações realmente não podem sair para todos os funcionários. Então, tem esse limite, né, do que é confidencial e o que pode ser realmente compartilhado, tá? O que não é confidencial é aquilo que acaba prejudicando quando um não sabe fazer o trabalho do outro. Aí tem coisas que não são confidenciais, é que a pessoa está dizendo que é só dela porque ela não quer compartilhar o que ela faz. Comece fazendo isso, mas em paralelo também dê o treinamento sobre a importância e o valor dessa cultura colaborativa e de treinamento sobre a empatia, né?
sobre a escuta ativa, sobre o que é colaboratividade, como estratégia que ajuda no sucesso da empresa e do próprio colaborador. Então mostre esse valor e comece a treinar esses momentos em que as pessoas possam falar. Eu dou a dica de vocês criarem, né, pequenas reuniões diárias em que vocês façam alinhamentos diários para a semana, né? Tudo que vai ser feito naquela semana, e todo dia faz uma reuniãozinha no começo do dia para você entender o que cada um está fazendo e se algum funcionário, algum colaborador está com alguma dificuldade, que ele expõe essa dificuldade para que várias cabeças pensando possam ajudá-lo. E aí vocês desatam os nós para garantir a entrega no final da semana daquela tarefa, por exemplo, né? Ou de parte da tarefa, que vai levar um mês, mas cada semana vai entregar um pedacinho. Então, deixe as pessoas falarem, e nessas reuniões vai ser a prática de fazer críticas, dar e receber feedbacks. Isso é algo bem importante. Sem isso, a cultura colaborativa não funciona, porque as pessoas precisam falar, não ter justamente aquilo que a gente viu, não ter medo de expor a opinião e de fazer perguntas, e de dar ideias que possam ser não tão adequadas, meio tortas, mas ainda assim são ideias importantes para as pessoas ouvirem, né? Escutarem ativamente, porque delas podem sair bons insights. Bom, vamos lá então no passo 4, utilizar as ferramentas colaborativas, né? Então, para nos ajudar nesse processo e nos métodos, existem recursos, né, com ferramentas importantes que auxiliam nas reuniões, a tomada de decisão, priorizar tarefas, e algumas delas eu já expliquei aqui, como a matriz CSD, o dot voting, né, o design thinking. Tem aula aqui, gente, depois vai lá na playlist que tem aula explicando sobre essas ferramentas colaborativas. Também tem a ferramenta plataforma mesmo, né, como o Google Drive, o Trello, o Notion, que são plataformas que tem a versão gratuita que você pode utilizar para centralizar todos esses documentos, todas essas boas práticas, em vídeo, em texto, enfim, como vocês preferirem, para todo mundo poder acessar, né? E são gratuitas, tem muitos recursos bacanas, para virar uma espécie de biblioteca ou de repositório, onde todo mundo encontra o que precisa. Também, se você não quer usar nada virtual, porque não tem máquina para isso, ninguém sabe usar ainda, comece fazendo essas abordagens como a matriz CSD, o dot voting, design thinking, usando paredes, post-its, quadro em branco, canetinha colorida, cartazes de cartolina, papel, uma mesa. Você não precisa, geralmente, necessariamente usar algo que esteja vinculado a uma máquina, uma plataforma, enfim. Você pode usar outras formas presenciais ali de trabalho e manter, né, e aplicar todas as práticas colaborativas da mesma forma, tá? Então, a prática colaborativa, ela não está associada ao digital, tá bom? Não é uma regra. 5. Faça os alinhamentos em equipe. Então, vamos tirar aquela coisa direcional, rígida, que alguém já vem com todas as soluções prontas, dizendo para cada um o que cada um vai fazer. Dessas reuniões diárias que eu aconselho a vocês, ou reuniões de alinhamento de projeto, faça isso com todos, ouvindo a opinião de todos, treinando essa escuta ativa, que não é tão simples, né? É a escuta sem julgar, é a escuta realmente dando atenção, né? Dedicando aquele tempo para tentar entender, sem julgamento, o que o outro está falando, deixar o outro à vontade, que ele saiba que ele está sendo ouvido, desligar celular, tirar as outras distrações, né? Focar naquilo, considerar realmente que existem outros pontos de vista, enfim, deixa todo mundo falar, treine isso e pratique isso, para que cada um possa contribuir, né? E recompense a equipe. Quando todo mundo chega ali num bom planejamento, consegue passar aquela etapa difícil que é criar um planejamento, um alinhamento da semana, que não são coisas simples de fazer, recompense a equipe por ter conseguido fazer isso, é cada pequena conquista também. Evite recompensar individualmente, né? Comece a fazer entender que é o trabalho da equipe que vai gerar o resultado positivo, não é o trabalho de um ou do outro, né? Depois, por que isso tudo é bacana? Quando você coloca todo mundo na mesma pauta e deixa todo mundo participar, você está demonstrando confiança nas pessoas que você contratou, né? Nas pessoas que fazem parte da equipe. E quando você está numa cultura colaborativa, você se sente mais parte de algo. E geralmente você se engaja mais com aquele projeto.
com a empresa, né? E todo mundo cuida melhor daquilo que ajudou a construir, ou que está ajudando a construir. Você se sente orgulhosa daquilo, você quer mostrar no seu portfólio que você fez parte daquilo, porque você entende que realmente fez parte daquilo, você não só fez algo que te mandaram que você nem entendeu muito bem, ou nem concordou muito em fazer. Gere visibilidade. Esse é o passo 6. Então, tem muito a ver com o compartilhamento da informação, centralizar de uma forma ali numa plataforma ou num arquivo, que seja, num bloco de papel que seja, mas que todos tenham acesso. Essa visibilidade, além de ser isso de compartilhar para todo mundo ver e acessar essa informação, o que eu quero dizer com visibilidade também é utilizar uma forma de comunicação mais visual. Utilize, por exemplo, o visual thinking, né? Que são técnicas de você transformar em desenhos, em gráficos, em diagramas, ter uma parede, uma lousa, enfim, onde você vai desenhando aquilo que você está explicando, ter um apoio visual para facilitar, né? Todas as ideias que as pessoas vão dando, coloque em post-its e coloque lá nesse quadro, né? Por exemplo, a matriz CSD assim, o dot voltinho assim, que são as técnicas que eu ensinei. Para quê? Para que vocês possam ter que eu ensinei, mas que eu não inventei, tá, gente? Vocês sabem que são técnicas dos processos de design que eu aprendi, apliquei, deu certo, eu vim aqui contar pra vocês, mas não inventei nada, tá, gente? Eu aprendo, aplico e sou eternamente grata, mas não tô inventando a roda, tá, gente? Então, usem essas ferramentas para gerar visibilidade do que todo mundo tá falando na reunião, coloque isso de uma forma que todo mundo possa acompanhar cada item falado, cada item votado, as ideias, direcionamentos. Então, o Visual Thinking você pode usar com post-its, com desenhos, pequenos desenhos, né? Caneta colorida, pode usar cartaz, parede, mesa, papel, ou você pode também usar ferramentas digitais como a plataforma Miro, a plataforma Figma e a Whimsical, que permitem que você crie tipo um mural colaborativo, onde você pode colocar os post-its virtuais, pode arrastar desenhos e formas, e todo mundo vai estar tendo a mesma visibilidade daquela tela, pode logar ao mesmo tempo para ver o que o outro está fazendo. Deixe alguém para liderar essa dinâmica, né? Então no momento de fazer essas reuniões, não precisa ter um chefe delegando o que cada um vai fazer, mas é legal ter uma pessoa que seja uma espécie de líder da reunião, para que ela direcione a dinâmica, né? Tem que ter um tempo controlado, porque reunião começa a ficar improdutiva depois de um tempo. Então, deixa aí um tempo demarcado que aquela reunião pode levar, tá? E aí, esse líder, ele toma conta do tempo. Se tem alguém muito quietinho, ele faz uma pergunta, perguntas abertas que façam suscitar mais o debate ali, gerando mais confiança que as pessoas participem, principalmente no começo, quando a equipe não estiver muito acostumada a fazer isso, tá? E aí ele vai auxiliando a participação de todos. Outro passo, que é o 7, o último passo para iniciar, tá? Não é um conjunto completo de passos, mas eu acho que é importante ensinar como lidar com os erros, tá? Porque assim, numa cultura onde todos vão falar, vão aprender a expor sua opinião e a fazer perguntas, elas vão falar coisas que talvez o outro, ainda não acostumado a uma cultura de empatia, vai ficar julgando com o pensamento, vai fazer um comentário irônico, enfim. Isso é desrespeito, né? Porque não concordar e divergir é natural, porém tem que saber como fazer isso, tá? Não colocar o seu emocional, uma arrogância, uma petulância à frente do objetivo, que é somar ideias e decidir dentre elas que partes nós vamos usar, quais não vamos usar. Então, algumas ideias ali vão surgir meio estranhas, ou algumas coisas que vão ser propostas vão ser testadas e vai se perceber que aquilo foi um erro, né? E aí você vai voltando no processo e percebe que foi um erro feito na pesquisa do usuário, foi um erro na pesquisa de informações sobre o mercado, foi um erro na execução, foi um erro que o protótipo ele ficou raso demais, tinha que ser um protótipo com um pouco mais de que permitisse, né, um teste mais profundo dos usuários. Vai se identificar erros, e aí esse erro não precisa ser punido, tá, gente? Porque o erro vai fazer parte desse processo. O processo de design tem um pilar da experimentação. Então, o erro, quando ele faz parte de um processo de descobrir, tomar insights, reavaliar, prototipar, né? E testar de novo até você chegar num resultado mais positivo, esse erro é bem-vindo. Mas tem erros, claro, que não são legais, tá?
você nunca aparecer para trabalhar, por exemplo, né? É faltar 30 dias seguidos. Você perde o emprego, claro, isso é um erro, né? Que não deve ser cometido. Xingar o outro, passar a perna no outro, sei lá, qualquer outra coisa grave é um erro. Mas erros dentro do processo são normais, tá bom? Bom, o que eu quero dizer é que também, nessa questão do erro, às vezes, o que eu tô dizendo é que, assim, tem erros que são parte do processo e tem aqueles erros gritantes que, obviamente, todo mundo não deve aceitar, né? Por exemplo, pegar uma cadeira e bater no seu coleguinha depois que ele dá uma opinião é totalmente errado, né? Mas errar durante um processo, descobrir que você poderia fazer melhor, é uma coisa positiva. Agora, tem erros que estão bem na sua cara, né? Tem erros que você acha, você está percebendo, né? Talvez algum outro membro não percebeu, mas você está percebendo ali, conectado com algum dado estatístico, uma coisa que aquilo é um erro que pode ser evitado, uma coisa muito grave que vai acontecer, que está vindo um meteoro vindo em direção. Então coloque isso, claro, não quer dizer que você precisa esperar chegar no erro, né? Mas tente colocar isso na equipe, sim. Traga essas informações para que vocês possam investigar, né? E de repente evitar algum erro que possa ser evitado, tá? Não, você não precisa sempre passar pelo erro, ou vários erros iguais, ou repetidos, ou gravíssimos, para você poder depois tomar um bom insight. Você pode evitar algumas coisas já. Então, se tiver bem na tua cara um meteoro vindo e você percebe, tente trazer as informações necessárias para colocar todo mundo alinhado na mesma pauta, né? E aí, ok, 7 passos para a gente começar, né, a praticar uma cultura colaborativa na equipe ainda. E aí, como é que você vai fazer isso? Tem uma prática muito bacana chamada onboarding, que é o seguinte: quando você entra numa empresa, geralmente eles falam que você tem uns 3 meses de onboarding. Significa o quê? O onboarding, ele é um jargão que surge lá na década de 70, surge dentro da área de gestão, e ele se refere a um processo, um mecanismo pelo qual os funcionários novos de uma empresa, eles vão ter um tempo para adquirir conhecimento, habilidade e comportamentos necessários para se tornarem, então, membro eficazes daquela organização. O que quer dizer isso, gente? Isso aí veio do Wikipedia. É um conjunto de procedimentos que auxiliam na integração de uma pessoa a uma nova realidade. Então, quando eu estou entrando numa empresa, eu estou entrando numa nova cultura organizacional, numa nova realidade, com comportamentos diferentes, com missão, valor e propósitos diferentes, né, intrínsecos àquela organização. Então, eu vou levar um tempo para me adaptar, para compreender, para entender, conhecer, né? E é preciso um tempo e alguns procedimentos adequados para que eu possa realmente me acostumar, me engajar com aquilo e me familiarizar com esses novos objetivos e com essa nova cultura. Então você pode usar uma prática de onboarding para começar uma cultura colaborativa na sua empresa, tanto para funcionários que virão, como para toda a equipe que já está lá e vai fazer essa migração, tá? Só que como eu falei, o onboarding, ele leva mais tempo para a gente explicar e tem várias etapas que você pode usar para implementar, por isso que eu prometo trazer uma outra aula sobre isso. Quando você tem essa prática do onboarding, né, e isso vai sendo feito, que leva esse tempo é respeitado, e esses procedimentos, nesse tempo que é respeitado, para fazer o colaborador se acostumar, se engajar, se familiarizar com a nova cultura. Quando isso é feito, os colaboradores, eles acabam sendo responsáveis por disseminar essa cultura. Eles absorvem isso, né, e mudam o próprio comportamento, acabam se acostumando com aquilo, e são exemplos que disseminam essa cultura para outras pessoas, os valores organizacionais dentro e fora da empresa, ele leva a isso, né? Mas é o seguinte, não vou romantizar nunca nada. Hoje lá no canal do Instagram eu coloquei uma série de stories falando sobre isso, e depois eu acho que eu vou salvar no destaque porque é importante. Foi uma fala bem importante. Não dá para romantizar nada nunca, tá? Não vai ser difícil, vai ser desafiador. Tá? Então eu não vou romantizar que vai ser fácil, 7 passos vão rolar super legais, assim, tá tudo bem, uma fórmula mágica. Não é, como eu disse, não é fórmula. Então, mas eu gostaria que vocês tirassem a palavra difícil do vocabulário e considerassem a palavra desafiador, tá? Porque não vai ter nada na vida que não vai ser um desafio, principalmente quando algo é novo, né? Qualquer pequena mudança vai ser um desafio. E um desafio é mais fácil da gente encarar do que algo que a gente considera difícil,
né? Então a gente não precisa aí ficar sofrendo, apavorado, entrar em pânico e desistir. Se a gente encara como um desafio, a gente vai atrás de como fazer para alcançar o que a gente precisa, né? E ultrapassar etapa por etapa. E aí, o mais importante, você que vai levar essa cultura para sua equipe, você que está estudando isso, você que quer muito trazer a cultura colaborativa, ou você quer aprender isso, porque você quer entrar numa empresa que tenha essa cultura colaborativa, não esquece que você tem que ser o próprio exemplo. Então, se você está estudando sobre isso, está aprendendo e você mesmo não faz, a sua própria equipe, os seus colegas vão ver que na verdade você prega uma coisa e faz outra. E isso vai detonar o projeto e não tem um onboarding que vai sobreviver a isso. Se o líder da equipe, por exemplo, é um cara que não faz isso, então ele não poderia estar ensinando algo que ele mesmo não pratica, tá? O que não quer dizer que ele vai conseguir da noite pro dia, né, implementar tudo e não vai ter erros, como eu disse. Com o tempo, né, cada etapa vai ser percorrida até que a cultura se estabeleça, se consolide. Então, no começo, vão acontecer problemas, as pessoas estão tão acostumadas com a cultura anterior, né, ou elas vêm de uma outra empresa que tem uma cultura diferente, elas vão escorregar um pouquinho, mas aí elas levantam e continuam. E o trabalho em equipe vai ajudar que todo mundo fique alinhado. E agora chegou a parte dos conteúdos extras, né? Então lá no Trello, prometo, se não hoje, amanhã no máximo vai estar lá, né? Hoje é sábado, então amanhã domingo no máximo eu vou colocar os conteúdos extras, que eu achei mais coisas, eu achei legal, então eu não quis já colocar porque eu queria deixar bem completinho. Eu achei umas coisas tão bacanas meio que depois que eu já tinha fechado a listinha, mas eu quero inserir lá conteúdos para vocês aprofundarem o estudo de vocês sobre o que é uma cultura colaborativa. E aí, o link tá aqui embaixo na descrição, é o link do Trello para vocês. E tem conteúdo extra de todas as 10 aulas que eu dei, tá joia? E então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem participado da aula. Quem gostou, dá um like aqui, não se esquece, já se inscreve no canal também, porque vai ter outros vídeos que não são parte dessa playlist que eu tô preparando, então vai ser bem bacana vocês receberem esses conteúdos. Segue a gente no Instagram aqui, ó, @biblio_thinking, com conteúdos sempre relacionados a esses temas das aulas que ajudam você a entender mais essa cultura do X e levar isso para sua empresa, para sua equipe. Se você tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários ou pode ir lá no direct do Instagram, conversar comigo e eu vou ter o maior prazer de responder e levar mais informações para você, tá bom? Muito obrigada, uma excelente semana para todos e até mais!